Olá, você assiste agora ao Revista TST, o programa que te deixa por dentro das notícias da Justiça do Trabalho. Veja o que preparamos para a edição de hoje. Motorista com transtorno bipolar tem dispensa discriminatória reconhecida. Segundo o processo, o motorista não estava apto para o trabalho quando foi demitido. O profissional afirmou que a empresa tinha conhecimento dos sucessivos afastamentos previdenciários e que a dispensa ocorreu enquanto ele aguardava a decisão judicial sobre o restabelecimento do último auxílio-doença. Com nova prova, a empresa consegue anular estabilidade de atendente que não comunicou aborto. E tem ainda reportagem especial sobre trabalho infantil durante período de férias escolares. Tudo isso você confere agora no Revista TST. A consolidação das leis do trabalho é clara. Toda trabalhadora gestante tem direito à estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mas e quando há um aborto e o fato não é comunicado à empresa? Pois é, Luana, um caso envolvendo esse tema foi julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais do TST. O colegiado anulou decisão que havia reconhecido o direito de estabilidade de uma atendente de lanchonete que estava grávida. A empresa conseguiu demonstrar com nova prova no processo que a empregada ocultou informações sobre ter sofrido um aborto espontâneo. A repórter Samantha Flor tem as informações desse caso para a gente. Oi, Samantha. Olá, Anderson. Olá, Luana. Na reclamação trabalhista, a atendente disse que ficou sabendo da gravidez apenas no término do contrato de experiência. Um mês depois, ela entrou com ação contra a empresa, alegando que, mesmo tendo avisado sobre a condição, foi dispensada do emprego. Em defesa, a empregadora afirmou não ter sido informada de que a trabalhadora estava grávida quando foi demitida. Ao analisar o caso, o juízo de primeiro grau considerou não haver dúvidas da gestação na data da dispensa. Além disso, o fato de a contratante desconhecer a situação não afastaria o direito à estabilidade. Porém, durante a audiência, a empresa propôs a reintegração imediata da empregada, que recusou a proposta com a justificativa de gravidez de risco. Dessa forma, na avaliação do juízo, a profissional renunciou à garantia do emprego. Segundo a sentença, não existia interesse em retornar ao trabalho, mas apenas o desejo de receber as vantagens decorrentes da estabilidade. Ao julgar recurso da atendente, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais limitou o pagamento dos salários ao período entre a dispensa e a renúncia à reintegração. Em junho de 2018, porém, a oitava turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou a limitação indevida. Para o colegiado, a recusa de retorno ao emprego não afasta o direito à indenização substitutiva, que deve corresponder a todo o período de estabilidade. 3 anos depois do trânsito em julgado da decisão, a empregadora ajuizou ação rescisória no TST, apresentando nova prova que poderia alterar o contexto do processo. A ação, distribuída à seção 2 de dissídios individuais, afirmava que a trabalhadora teria sofrido um aborto espontâneo, e isso afastaria o direito à estabilidade da gestante. Segundo o processo, em busca feita em cartórios de registro civil da cidade, a contratante descobriu por conta própria a certidão de nascimento do filho da trabalhadora. Pelo documento público, a única criança registrada por ela nasceu no dia 16 de julho de 2018, data incompatível com a gestação informada na reclamação trabalhista. Esses fatos, de acordo com a empresa, indicariam que a profissional havia ocultado informações para obter vantagem. Para a ministra Liana Scheib, relatora da ação, a prova apresentada pela empregadora alterou todo o contexto do caso e foi capaz por si só de assegurar à empresa a decisão favorável. Por maioria de votos, ficou definido que a lanchonete deve pagar indenização correspondente apenas ao período que durou a gravidez, acrescido de 2 semanas. Não cabe mais recurso. Luana, Anderson, volto com vocês. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. E você sabia que o TST conta com uma biblioteca digital? A Juslabores oferece vasto conteúdo na área do direito, especialmente no ramo trabalhista. O repositório tem um layout moderno e dinâmico, o que facilita a navegação e a pesquisa nos milhares de documentos do acervo.
É só apontar a câmera para o QR Code no canto da sua tela para ter acesso aos materiais. E depois do intervalo, o técnico de segurança consegue reverter demissão por justa causa aplicada após explosão em distribuidora de gás. A gente volta já. Estamos de volta com o Revista TST e agora vamos trazer as principais notícias das turmas do tribunal. Começamos pela terceira turma. O colegiado condenou a Infraero a pagar a um operador de serviços aeroportuários de São Paulo adicional de periculosidade sem considerar prazo prescricional. O trabalhador deve receber as diferenças de forma retroativa ao momento em que houve identificação de condições de trabalho perigosas. O operador de serviços aeroportuários atuava no abastecimento de aeronaves, uma atividade considerada de risco. Na reclamação trabalhista, ele alegou que não recebia o adicional de periculosidade de 30%. Segundo cláusula de acordo coletivo firmado entre a Infraero e o Sindicato Nacional dos Empregados em Empresas Administradoras de Aeroportos, o adicional é devido desde o momento em que o aeroportuário passa a ser exposto a agente periculoso. O trabalhador alegou que, em razão do acordo coletivo, a estatal renunciou à prescrição do prazo máximo de 5 anos para a requisição de direitos trabalhistas. Por isso, reivindicou o pagamento do adicional desde a contratação, em março de 2003, até dezembro de 2020. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a decisão de primeiro grau que negou o pedido. Para o TRT, não seria possível inferir, a partir do acordo coletivo, que a Infraero renunciou ao prazo prescricional. O aeroportuário recorreu ao TST. Ao julgar o recurso, o ministro relator Alberto Balazeiro deu razão ao empregado. Segundo ele, em julgamentos anteriores, ao interpretar a mesma cláusula coletiva firmada pela Infraero, o TST entendeu que a norma implicou renúncia da empresa ao prazo prescricional. De acordo com o ministro, o adicional de periculosidade é devido desde o momento da constatação do trabalho em condições perigosas. O TST tem entendido que a cláusula reconhece o direito ao pagamento em toda a extensão, desde o momento em que constataram o labor, e faz sentido. Como é que você poderia ter um período em que há o labor em periculosidade e não há pagamento? O ministro Maurício Godinho Delgado e o ministro José Roberto Pimenta enfatizaram que o teor da norma coletiva evidencia que a Infraero adotou uma conduta incompatível com a prescrição quinquenal. Para os ministros, a empresa reconheceu o direito ao adicional de periculosidade, assim como a retroatividade dos efeitos financeiros dessa parcela, sem apresentar qualquer ressalva. Não é ilegal a renúncia a prazo prescricional. O próprio Código Civil, o Código de Processo Civil, não proíbem a parte beneficiada pela prescrição extintiva a abrir mão dela e pagar tudo que seja considerado devido. É perfeitamente compatível com o ordenamento jurídico, com a ordem jurídica em vigor no Brasil, não há a menor dúvida. De maneira unânime, a terceira turma afastou a prescrição e determinou o pagamento do adicional de periculosidade desde o momento da constatação do trabalho em condições perigosas. Não cabe mais recurso. A sétima turma considerou discriminatória a dispensa de um motorista de carreta com transtorno bipolar. O colegiado também reconheceu que o profissional tem direito à reparação por dano extrapatrimonial. E quem tem mais informações sobre esse caso para a gente é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Anderson. Oi, Luana. Segundo o processo, o motorista não estava apto para o trabalho quando foi demitido. O profissional afirmou na ação trabalhista que a empresa tinha conhecimento dos sucessivos afastamentos previdenciários e que a dispensa ocorreu enquanto ele aguardava a decisão judicial sobre o restabelecimento do último auxílio-doença a que tinha direito. O benefício, inclusive, foi retomado judicialmente de forma retroativa com a data anterior à rescisão contratual. O trabalhador pediu a nulidade da demissão e indenização por dano extrapatrimonial, alegando ter sido despedido de forma discriminatória por sofrer de transtorno bipolar. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná declarou a nulidade da dispensa, mas negou o pedido de indenização.
Conforme o TRT, o restabelecimento do subsídio do INSS implica o reconhecimento de que, no momento da demissão, o contrato de trabalho estava suspenso, ou seja, não seria possível realizar a rescisão durante o período de licença. Quanto à reparação do dano, o regional entendeu não serem aplicáveis nem a legislação vigente, nem a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre o tema. Segundo a súmula 443 do TST, presume-se discriminatória a despedida de pessoa vivendo com HIV ou com outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Caso isso ocorra, o empregado tem direito à reintegração no emprego. O Tribunal Regional considerou que o transtorno bipolar não se enquadra como doença grave que suscite estigma ou preconceito. Assim, não poderia ser presumida a dispensa discriminatória. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso do motorista na 7ª turma, ministro Agra Belmonte, afirmou que a tese defendida no acórdão regional não se sustenta. Para o ministro, essa percepção é absolutamente desconectada da ciência e da realidade social. O ministro Evandro Valadão acompanhou o entendimento do relator. Pude analisar os aspectos fáticos que levariam a entender as doenças psíquicas como doenças estigmatizantes. Então, para mim, foi um aprendizado. Em todas as hipóteses, então, de doença psíquica, é necessário, primeiro, caracterizar como grave a doença psíquica. Esse é o ponto. Caracterizado como grave, presume-se a dispensa discriminatória. Então, o meu voto vai nesse sentido. Por unanimidade, a 7ª turma declarou o caráter discriminatório da dispensa do motorista e reconheceu o direito à reparação por dano extrapatrimonial. O colegiado determinou ainda o retorno do processo à vara de origem para que o valor da indenização seja definido. A empresa entrou com um novo recurso no TST, ainda não julgado. Anderson, Luana, é com vocês aí no estúdio. Muito obrigado pelas informações, Rafael. Bom trabalho para você. E fechando o nosso giro, vamos para a 1ª turma. Um técnico de segurança conseguiu reverter a demissão por justa causa aplicada após uma explosão em uma distribuidora de gás. Para a turma, não ficou comprovado que o profissional teve culpa pelo acidente. O técnico de segurança do trabalho era empregado da Liquigás Distribuidora. De acordo com o processo, ele foi acusado pela empresa de negligência e indisciplina por causa de uma explosão durante o horário de expediente. Em defesa, o profissional apresentou provas de que estava fora da empresa no momento do acidente, causado pela realização de uma solda na área de operação de gás. Ele também comprovou que não havia sido consultado sobre a execução do procedimento. A explosão ocorreu em uma das distribuidoras da Liquigás em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Um homem morreu e diversas pessoas ficaram feridas. O acidente, inclusive, causou danos em imóveis situados a mais de 300 metros do local. No processo, a distribuidora defendeu que o técnico deveria ter suspendido o serviço enquanto se ausentava, porque a quantidade de gás tinha de ser medida periodicamente. O empregado, ao pedir a reversão da justa causa e o pagamento das verbas rescisórias, apresentou um documento de interdição do local por falta de condições mínimas de segurança. Para ele, falhas nos processos da própria empresa, sobre os quais ele não tinha interferência, foram a causa da tragédia. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, acolheu o recurso do técnico em segurança do trabalho. O TRT concluiu, entre outros argumentos, que a principal causa do acidente foi um vazamento de gás potencializado por uma estrutura clandestina que servia de depósito de botijões de gás, construída em 1985. Mas a empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso da Liquigás na 1ª turma foi o desembargador convocado João Pedro Silvestrin. Eu examinei com bastante cuidado os termos em que o regional proferiu o acordo e afastou a questão do reconhecimento da justa causa, mas me parece que, para concluir de forma diversa, eu teria que efetivamente reexaminar o conjunto fático probatório, porque o regional ele fez a valorização da prova, e a valorização da prova ela se dá no âmbito ordinário e não no âmbito extraordinário.
A primeira turma seguiu o entendimento do desembargador convocado no sentido de rejeitar o recurso devido à impossibilidade de reexaminar fatos e provas. Assim, ficou mantida a decisão do regional, que reverteu a demissão por justa causa do empregado. No próximo bloco do Revista TST, uma reportagem especial sobre o trabalho infantil durante as férias. É daqui a pouco. O Ministério Público do Trabalho e o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil lançaram no fim do ano passado a campanha Férias Sem Trabalho Infantil. A ação, que também contou com a parceria da Justiça do Trabalho, começou em dezembro com as férias escolares. O projeto se estendeu ao período de carnaval. O objetivo foi alertar sobre os riscos do trabalho infantil e lembrar que todos devemos proteger as crianças e os adolescentes. Vamos ver na reportagem de Michele Chiapa. Você já ouviu a expressão "o ano só começa depois do carnaval"? Não é regra, mas em algumas cidades brasileiras o ditado faz sentido, pois algumas escolas só iniciam o ano letivo após a folia. Enquanto a volta às aulas não chega, a criançada aproveita praias e parques de diversões. Mas será que todas conseguem desfrutar desse período de descanso e lazer? Pelas ruas, vemos que não. Para coibir situações como essas, foi lançada a campanha Férias Sem Trabalho Infantil. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade ao tema, uma forma de sensibilizar a sociedade a denunciar o trabalho precoce. O comércio ambulante está na lista das piores formas de trabalho infantil da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Os riscos da atividade deixam crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Elas ficam expostas a diversos perigos, como o assédio sexual. Não naturalizar o problema e discutir a questão são maneiras fundamentais para evitar a violação de direitos. A procuradora do Trabalho, Luísa Rodrigues, ressalta que a conscientização é uma das principais estratégias para erradicar o trabalho infantil no país. A mobilização da sociedade, a realização de campanhas, todas essas iniciativas de conscientização, elas são estratégicas no combate ao trabalho infantil e são essenciais, porque nós não podemos mais naturalizar o trabalho infantil. Infelizmente, isso ainda acontece. Muitas vezes a gente aceita esse trabalho como algo natural, ou ele é invisível aos nossos olhos. A gente pensa, essa criança está aí mesmo, é assim, ou isso não é um problema, é melhor que ela esteja aqui no sinal pedindo do que fazendo outras coisas. E, na verdade, a gente tem que entender que o lugar de criança na escola é com os direitos garantidos, né? Tendo direito ao lazer, à diversão, ao estudo, ao tempo da brincadeira. Isso é infância, né? Ela tem que viver a infância e a adolescência de maneira plena. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Entender que o trabalho infantil é uma violação de direitos e que nós todos temos responsabilidade de combater essa violação de direitos. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, quase 1.900.000 crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil no Brasil em 2022. Os dados divulgados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD contínua. Ainda conforme o estudo, os índices de trabalho infantil estavam caindo. Em 2016, o percentual era de 5,2%, aproximadamente 2.100.000 crianças e adolescentes. 2019 registrou queda de 4,5%, cerca de 1.800.000, mas em 2022 o número voltou a subir, 1.900.000. A procuradora do Trabalho explica que, apesar do grave retrocesso, as ações de combate permanecem e, para que esse número seja reduzido, é preciso estimular uma mudança de cultura. Nós precisamos executar política pública e precisam ser ações estruturantes. O Brasil, ele é reconhecido internacionalmente, né, nesse aspecto. Mas, infelizmente, nos últimos anos nós tivemos um retrocesso, né? Os dados divulgados em dezembro pelo IBGE dão conta de que houve uma reversão e uma tendência histórica que a gente tinha de redução no número de casos de trabalho infantil. O trabalho infantil voltou a aumentar. Claro, nós tivemos uma pandemia, uma crise socioeconômica, tudo isso junto com uma fragilização de políticas públicas e que agora a gente vem tentando retomar e acho por isso muito importante as iniciativas da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho e de outros órgãos da rede de proteção em prol da infância e adolescência.
Ações que conscientizam a sociedade fazem com que o trabalho na infância não seja visto como algo normal, entendimento que o Felipe Caetano e toda a família dele não tinham. Todos os meus familiares foram trabalhadores infantis. A minha mãe começou a trabalhar muito cedo e abandonou a escola muito cedo, os meus tios, os meus avós também, e todos eles, né, tinham justamente essa marca do trabalho infantil. Então, era natural que as próximas gerações, que incluía eu e as minhas irmãs, também passássemos por isso, né? Dos 8 aos 14 anos de idade, eu trabalhava como garçom, já trabalhei alugando pranchas de surf, já trabalhei catando também garrafas plásticas para fazer revenda, né? Então, a minha infância basicamente é resumida nisso. As finais de semana, todo sábado, domingo, e nos feriados também, eu ia para a praia trabalhar. Atualmente, Felipe está com 22 anos. Ele só percebeu que era vítima do trabalho infantil após participar de um debate na escola, ainda pequeno. Hoje, o jovem está engajado na luta pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Desde os 12, 13 anos, eu comecei a fazer parte de um grupo, né, uma espécie de grêmio estudantil chamado Núcleo de Cidadania dos Adolescentes. Era uma ação do selo Unicef para todos os municípios que aderissem a esse selo. Então, esse núcleo era justamente um grupo formado por 16, 17 adolescentes que discutia diversas temáticas. A gente discutia educação, discutia sexualidade, discutia cultura. E uma das discussões foi justamente sobre trabalho infantil, né? E aí eu percebi, nossa, eu estou saindo da minha casa para falar sobre direito da criança, para falar sobre cidadania, mas eu, enquanto um adolescente, estou com os meus direitos violados aos finais de semana, quando vou trabalhar na barraca de praia. Através desse start, né, dessa conversa, e depois eu assisti diversas palestras sobre o tema, é que eu me percebi enquanto um adolescente com direitos violados e decidi que ia dedicar a minha adolescência, a minha juventude a combater o trabalho infantil. A história de Felipe reforça o quanto a educação pode engajar a população nessa causa. Logo mais, a campanha Férias Sem Trabalho Infantil vai terminar, mas outras ações entram em cena. O importante é que a gente não se esqueça de que erradicar o trabalho infantil é dever de toda a sociedade. Por isso, fique atento. Se você presenciar alguma situação de exploração de trabalho infantil, denuncie no Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Fique agora com os destaques da semana na Justiça do Trabalho. O presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, marcou para o dia 22 de abril a sessão do Pleno que vai definir a lista tríplice para preenchimento de vaga de ministro da Corte. A relação de nomes é destinada a integrantes da advocacia. A vaga foi aberta com a aposentadoria do ministro Emanuel Pereira, em outubro de 2022. O ministro do TST, Caputo Bastos, tomou posse como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça para o biênio 2024-2026. Ele ocupa a cadeira deixada pelo ministro Vieira de Mello Filho, que encerrou o mandato em vaga reservada a representante da Justiça do Trabalho. Composto por 15 integrantes, o CNJ também conta com um desembargador de Tribunal Regional do Trabalho e com um juiz do trabalho como conselheiros. O TST lançou um novo portal da advocacia. O layout foi aprimorado para melhorar a experiência de quem usa o serviço. A página também atende aos requisitos de acessibilidade e inclusão. Para acessar, é só apontar a câmera para o QR Code que aparece na tela. O plenário do Senado Federal aprovou o projeto de lei 1219 de 2023, que regulamenta o funcionamento e as competências do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o CSJT. A proposição agora segue para a sanção presidencial. Instituído em 2004 pela reforma do Judiciário, o CSJT tem a função de supervisionar a Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus. O Revista TST termina aqui. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima semana. Tchau!